De qual cidade você está assistindo? Mãe de 75 anos abandonada pelos filhos em um saco para morrer. É difícil ler essa manchete e não sentir um aperto no peito. Difícil não imaginar a cena. A mão enrugada que acena em silêncio, o rosto que já segurou lágrimas e alegrias, uma vida inteira reduzida a peso, colocada num pano escuro e deixada à margem. Você consegue sentir o cheiro do café que ela costumava fazer? O som da máquina de costura que marcava as manhãs? É por isso que essa história dói, porque é sobre quem deu tudo, e no fim foi tratado como algo descartável. Se esta história já está tocando você, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir que isso não pode ser normal. Fica comigo até o final. Tem muita coisa para entender antes que a última palavra seja dita. Lourdes nasceu numa casa de chão batido, num povoado onde as manhãs chegavam com o canto dos galos e as noites tinham estrelas que pareciam pertencer só aos vizinhos. Filha única, aprendeu cedo que a costura seria seu caminho para atravessar a vida. Casou com Joaquim, um homem de mãos calejadas que gostava de falar baixo e de consertar tudo o que quebrava. Juntos plantaram o chão da família. Uma casa simples, alguns móveis herdados de dificuldade e 3 filhos. Ricardo, o mais velho, Márcia, do meio, Vanessa, a caçula. A máquina de costura foi sempre como um relógio na vida de Lourdes. O pedal subia e descia e as peças iam tomando forma, ganhando vida pelas mãos dela. As manhãs cheiravam a café passado na hora, a tecido úmido de cola e linha. Havia uma disciplina na rotina: levantar cedo, varrer a calçada, preparar o café para Joaquim, arrumar os filhos, costurar até o fim da tarde. Quando a noite chegava, ela sentava com um pedaço de pano no colo e contava história até os olhos das crianças fecharem. Era um lugar de pequenas celebrações. Um botão costurado a mais valia como presente. Joaquim morreu quando os filhos ainda eram jovens. Ficou no ar um silêncio que nunca foi completamente preenchido. A viúva, porém, não se deixou abater. Vestiu o papel de mãe e pai. Trabalhou mais, pigmentando o cansaço com isso. As roupas que saíam de sua casa iam para as pessoas do bairro. Vestidos para festas, ajustes de roupa para quem ia trabalhar, remendos nas calças dos meninos que um dia se tornaram homens com planos distantes. Quando o primeiro deles foi embora para estudar, toda a rua parecia se alegrar. Ricardo foi o primeiro a conquistar um emprego melhor, a descobrir o mundo dos escritórios e dos ternos. Depois veio Márcia, que abriu uma pequena loja de roupas e descobriu o prazer perigoso do comércio próprio, as vitrines, as promoções, a clientela que elogiava. Vanessa seguiu para a cidade grande, casou com Rogério e, com o tempo, a vida se acomodou num apartamento com gosto diferente do que havia naquela casa de chão batido. Orgulho enchia o peito de Lourdes. Em cada festa, ela tirava fotos, dobrava a roupa para que o vestido saísse bonito, fazia questão de mandar uma marmita para os almoços da família quando podiam se ver. O orgulho dela era sincero e enorme. Promessas foram feitas em mesa de cozinha e no banco da praça. Mãe, quando eu puder, a senhora vai morar comigo. Não se preocupe, mãe, eu tô aqui. A voz de mãe recebia o conforto dessas palavras como se fossem tijolos que reconstruíam alguma coisa dentro dela. E por anos aquilo bastou. Telefonemas cheios de afeto, encontros esporádicos, presentes em datas festivas. Mas promessas também têm prazo de validade quando o cotidiano se atrela à pressa. As ligações foram ficando mais curtas, as visitas foram sendo remarcadas. Em festas de aniversário, as cadeiras vazias começaram a sobressair. O que parecia uma distância natural, trabalho, trânsito, compromissos, se transformou, pouco a pouco, numa parede invisível. A cada desculpa, um pedaço da vida que lhes foi dado parecia deslocar-se para outro lado. Tô ocupada, tô com a reunião, amanhã eu passo. Pequenas frases com efeito contínuo. Você já sentiu isso? Aquela sensação de ser gradualmente empurrado para o espaço que sobra? Os sinais vieram antes do que parecia. Uma noite, a cozinha de Lourdes pegou fogo por causa de uma vela esquecida em cima de um pano.
Não foi nada grande, o fogo foi apagado por um vizinho e restou o cheiro de fumaça acumulado nas paredes por semanas. A chapa elétrica queimou e ela tropeçou, fraturou o punho e passou longos dias sem conseguir costurar. Pediu ajuda. Ricardo mandou uma mensagem. Mãe, arruma isso aí que eu vejo na semana que vem. Na semana que vem a mensagem já era outra. Márcia dizia que o negócio estava num momento complicado na loja e não conseguia passar. Vanessa prometia enviar dinheiro, mas as transferências demoravam, vinham pela metade ou iam destinadas a outras prioridades. Dona Célia, a vizinha de porta, observava. Ela tinha olhos que pesavam as vidas alheias e costurava panos para a feira. Quando viu Lourdes tropeçando mais de uma vez pela rua, chamou a atenção. Mãe, deixa eu levar o seu médico para ver, eu falo com seus filhos. Lourdes assentiu com o rosto cansado e disse, eles cuidam do que podem. Aquele do que podem carregava satisfação e aceitação, mas também um medo fino, quase invisível, o medo de ser um peso. O que começou como ausências foi ganhando contornos mais concretos. Havia telefonemas frios, cheios de formalidade. Uma vez, Ricardo telefonou ao meio-dia, já do carro, e falou rápido. Mãe, olha, a senhora está sempre reclamando de alguma coisa. Não dá pra gente ficar sempre correndo. A senhora já viveu demais. Deixa a gente seguir a vida. A frase cortou como um vento gelado. Márcia repetiu outras vezes, em tom que tentava soar prático, e acabou soando insensível. A senhora devia aceitar que nem sempre dá para manter todo mundo junto. Hoje em dia o jeito é organizar as coisas com praticidade. E a praticidade, naquela família, começou a significar decisão sobre o que era útil e sobre o que era fardo. São muitas as razões que levam alguém a se afastar dos pais. Medo da imagem, pressão do convívio social, o custo de cuidar de alguém que não é mais produtivo para um mundo movido por eficiência. Não é só egoísmo. Às vezes é um cálculo frio de prioridades que a vida moderna naturaliza. O que diferencia o abandono da decisão dura é a palavra que falta, humanidade. E quando a humanidade se esvai, nasce o espaço perigoso da racionalização. As reuniões foram acontecendo longe dos olhos de Lourdes, entre conversa de celular e tom de monitoramento. Numa tarde acinzentada, os 3 filhos se encontraram no apartamento de Vanessa. Havia vinho na mesa, documentos, e as promessas que antes aqueciam agora ressoavam como compromissos inconvenientes. Ricardo com o discurso de sempre. A nossa prioridade é a carreira, os bens, a imagem. Não podemos ter problemas públicos. Márcia, preocupada com a loja. São clientes, lembre-se, não dá para ter confusão. Vanessa, que vinha de um casamento confortável com Rogério, falou com a frieza de quem sempre mede consequências. Olha, a gente tem opções. Instituição, mudança para uma casa de repouso ou resolver aqui mesmo. A senhora já está com uma idade avançada. É prático. Havia, entre frases, uma hesitação que parecia buscar verdade. Ricardo falava de segurança, Márcia de manutenção, Vanessa de paz social. O que faltou foi perguntar o que Lourdes queria. Ninguém fala de uma pessoa quando ela não está presente sem, ao mesmo tempo, removê-la de sua subjetividade, como se decidir por alguém em sua ausência fosse natural, como se as histórias que costuraram a vida dela pudessem ser rasgadas e reaproveitadas em novos retalhos sem consulta. Na cabeça dos filhos, a ideia se instalou como solução. Era a alternativa que resolvia problemas, evitar comentários, economizar tempo, preservar a imagem. Alguém sugeriu transportar Lourdes para um lugar onde ficaria menos exposta. Outros falaram em fazer isso com carinho. Mas a diferença entre transportar e abandonar é vasta. Entre planejar e conspirar também. E quando o plano começou a ganhar forma, a conversa perdeu o calor que ainda restava. Surgiu um verbo novo na fala deles. Resolver. Resolver a presença incômoda da mãe virou prioridade. Para Lourdes, a noite que veio antes do abandono foi como tantas outras. Um prato à mesa, um pouco de jornal e a máquina de costura guardada para o dia seguinte. Ela não sabia das discussões, não sabia das mensagens trocadas que falavam com frieza do problema que ela representava. Dormiu num sono leve e interrompido, com os pensamentos que sempre voltavam para o passado, o cheiro de bolo que fazia para os filhos, a festa de formatura que enfeitou com sua renda, as noites em claro costurando para a festa de casamento de alguém que mais tarde se tornaria indiferente. Na manhã seguinte, Ricardo apareceu na casa dela com um olhar que tentava ser paternal e prático ao mesmo tempo. Trouxe ajuda, disse ele.
A avó sempre esteve como figura de autoridade. Agora o filho tinha uma autoridade nova. A gente conversou, disse Ricardo. Vai ser melhor para todo mundo. A gente já pensou em um lugar para a senhora ficar um tempo. As palavras vinham polidas, medidas. Vanessa disse que seria melhor se ela ficasse por um tempo num lugar com mais estrutura. Márcia falou em novos cuidados. No rosto deles havia uma mistura de culpa e alívio. Sentiram que faziam o que precisava ser feito, e ao mesmo tempo sabiam que a ação seria dura. Ainda assim, Lourdes acreditou nas promessas que ouviu. Havia uma confiança que endurece em quem foi mãe, e que sabe que tem poucas certezas a oferecer a si mesma além das palavras dos filhos. Se for pro bem eu vou, pensou. A lógica materna muitas vezes arrasta a esperança por caminhos que a razão não percorre. Ela arrumou uma sacola com roupas limpas. Guardou no armário o caderno marrom que sempre manteve. Anotações de agradecimento, recados de vizinhos, bilhetes dos tempos bons. O caderno era como um pequeno cofre de memórias. Cartas curtas que alguém escreveu depois de tirar um vestido para a festa. Um bilhete de uma vizinha agradecendo o conserto de uma blusa. Era tudo o que restava do reconhecimento que a vida lhe deu. O dia se tornou tarde. Eles disseram que fariam a transição naquele mesmo entardecer, porque seria menos complicado. Antes de sair, Vanessa se aproximou, tentou um abraço que não alcançou o corpo inteiro e falou: "A senhora precisa entender que isso é melhor." Não parecia acreditar no próprio tom. Joaquim não estava ali para intervir. A ausência do marido era também um personagem na história, um capítulo que encerrara com o silêncio da viúva. A condução foi feita num carro que cheirava a novo, com o ar-condicionado ligado. A cidade passou através das janelas como uma imagem que não dizia muito. Lourdes observou os prédios, a rua enfeitada e sentiu uma pontada de saudade que não tinha nome. "Para onde estamos indo?" perguntou. Ricardo respondeu com a mesma voz que usava para organizar documentos. "É só para um lugar ajeitado, mãe. Daqui a pouco a senhora vai ver. Vai ser melhor." Vanessa mexeu no celular enquanto Márcia ajeitava o banco. Havia tarefas a cumprir, ligações a fazer, uma nota a ser escrita mentalmente, e o humano da situação foi remetido à margem. O plano, entretanto, teve outra cor no subtexto. O que começou como ajuda foi sendo transformado num processo mecânico. Ao chegarem a um terreno afastado, o tom das palavras mudou. Uma desculpa sobre ser mais prático foi repetida. "Melhor fazer assim, sem alarde", disse Márcia. A prática da rapidez e do cuidado minimizado pode se transformar em violência quando não há diálogo. Eles falaram, pragmáticos, sobre como seria mais simples deixar as coisas encaminhadas. Num lapso de frieza, decidiram por uma ação que jamais consultaria a vontade de Lourdes. Ela tentou argumentar. "Não me deixe sozinha", disse. A voz dela tremia. Não era de culpa, era de quem se vê colocada fora do mapa que sempre foi seu. "Não me deixe sozinha, por favor." Havia esperança encaixada naquela frase, esperança de que aquele pedido fosse suficiente para mudar a rota. Quem nunca apelou a um pedido simples na frente de espera, de compreensão? Mas a resposta que veio foi seca, quase ensaiada. "A senhora já viveu demais, deixa a gente seguir a vida." A frase, repetida antes como conselho, tornou-se sentença. A expressão colocou sobre ela um número, uma conta que podia ser passível de resolução. E o pior, sem diálogo. Eles tinham escolhido um saco grande, resistente. Dizem que agem como se fossem técnicos cuidando de um processo. Um pano escuro foi estendido. Ninguém falou alto, mas todos falavam juntas a mesma razão: praticidade. O saco não descrevia a pessoa que havia costurado toda a vida, mas servia ao propósito técnico de uma decisão que não ousava admitir seu nome: abandono. Lourdes sentiu o taque do tecido na pele. Era um pano comum, áspero, frio contra a carne que tanto apertou tesouras e agulhas por décadas. Em algum lugar do bolso, seu caderno marrom vibrava com memórias. Não havia tempo para tirá-lo. Você consegue imaginar, colocar em alguém que te deu tudo dentro de um saco. A imagem é brutal pela simplicidade. Não há violência explícita, exceto na alma. Um tapa sutil de indiferença pode machucar tanto quanto uma agressão visível. A proximidade do precipício, a perda do direito à voz, é a violência que mais pesa. Quando a tampa do porta-malas bateu, foi um som seco, um som de decisão gravada na ausência. O carro pegou estrada de terra, a cidade ficou para trás, as luzes se afastaram, e com elas foi se apagando a presença de quem aprendeu a ser presença para os outros. No silêncio do porta-malas, Lourdes teve tempo para ordenar pensamentos, lembrar de Joaquim, dos sorrisos dos filhos quando eram pequenos. Respirava com dificuldade, e cada respiração era medida em memórias. Chamou uma última vez: "Não me deixe sozinha." A voz saiu pequena,
tomada pelo eco de uma rua vazia. O carro estacionou num terreno onde o vento passava cortante. Não havia luz viva, só o reflexo distante das lâmpadas de rua. As mãos de Vanessa tremeram um pouco. Ricardo evitava olhar. Márcia, com a expressão de alguém que já tinha feito uma escolha, puxou o tecido e a colocou com cuidado, ou com a frieza de quem não mais via a pessoa, apenas a tarefa. Alguém murmurou: "Vai ficar tudo bem. Não é abandono, é uma solução." Em seguida, o carro virou a esquina e sumiu. O som do motor se perdeu. O silêncio caiu pesado como um cobertor sujo. Ela ficou sozinha. No escuro, as vozes que conheciam o seu tom já não voltariam. O mundo continuou girando do lado de fora. Passos distantes, um cachorro latindo, o vento puxando pequenas folhas secas pelo chão. Lourdes tentou levantar a voz de novo, chamar por alguém que pudesse ouvir. O saco não a silenciou por completo. A esperança, dura como tecido bem costurado, ainda vibrava. No meio daquela noite, no ponto mais baixo da história, existe uma pergunta que paira. Quem olha quando ninguém mais olha? Quem sente quando a indiferença vira método? No mesmo terreno que parecia esquecido, em volta de restos e entulhos, a cidade continuou a respirar. E é aí, naquele respiro contínuo, que algo inesperado pode acontecer. Mas isso será contado depois. Enquanto o carro se afastava, a mão de Lourdes buscou no escuro o contorno do caderno marrom que sempre a acompanhou. As lembranças ficaram mais nítidas. O rosto de Joaquim, a festa da filha, a promessa do filho. Ela agarrou o caderno como quem prende a última linha de uma costura, para não deixar nada desmanchar. E, por um instante, a noite parecia capaz de ouvir as páginas viradas, os segredos e os pequenos agradecimentos que ocupavam aquelas folhas. Do outro lado da cidade, na periferia, uma figura pequena e firme passava com seu carrinho. Amadeu, catador, homem de pouca fala e olhos atentos, era conhecido por transitar por ali nas madrugadas. Ele empurrava o carrinho com a capina do dia, separava latas, papéis e coisas que o resto descartava fechando os olhos. Neide e Raquel estavam com ele às vezes, a família de coração que cabia num barraco pequeno, mas que tinha espaço para acolher. Amadeu tinha um ouvido que captava o que ninguém mais escutava, o som de um pranto abafado, o chiado de um pano em contato com a terra. Naquela mesma noite, algo no ar chamou sua atenção. Mas isso é história que merece um caminho, o caminho do encontro, do resgate, da transformação. Antes de chegar lá, precisamos entender o quanto a quebra aconteceu. Precisamos ver as rachaduras que permitiram que os filhos, por medo ou por racionalização, chegassem a uma decisão assim. Precisamos olhar para as pequenas traições cotidianas, o telefonema que não foi atendido, a desculpa posta acima do afeto, o cálculo que se fez mais alto que a compaixão. E ainda assim, no bolso do vestido que agora tocava a terra fria, o caderno marrom vibrava com uma vida que os filhos não conseguiram apagar. Era como uma prova silenciosa de que a vida de Lourdes não se resumia à utilidade que ela tinha para alguém. Os recados, as palavras riscadas, as cartas de gratidão que ali estavam eram a evidência de que alguém reconhecera o valor de suas mãos. E esse pedaço, ainda que esquecido por alguns, estava prestes a desencadear algo que nenhum deles poderia prever. Enquanto isso, os filhos voltavam para casa com o silêncio inabitado do que foi feito. O carro atravessou a cidade e o ar-condicionado do veículo não conseguiu refrigerar o peso que cada um carregava. Havia uma mistura de alívio e algo que poderia ser vergonha, mas que nenhum deles ainda nomeou. Eles foram para suas vidas, para suas rotinas, e o gesto feito naquela madrugada começou a se cristalizar dentro deles de formas diferentes: racionalização, negação, arrependimento latente. Lourdes ficou ali, no chão, dentro do saco, enquanto a noite completava sua volta. A rua, indiferente, continuava a existir. E no ponto em que a história parece mergulhar no escuro, há um fio tênue que ainda pode ser puxado, um fio que talvez leve a resgate, talvez a justiça humana, talvez a reatitude das relações. Nem sempre a vida dá segundas chances fáceis, mas às vezes apresenta pessoas que, mesmo marginais aos olhos de muitos, têm uma humanidade capaz de recompor o tecido que foi rasgado. Quando você pensa em família, o que vem primeiro? O laço de sangue ou o gesto? Lourdes sabia a resposta na prática. Ao longo da vida foi tecendo laços com quem precisava. A pergunta que fica para quem assiste é simples e incômoda. E você? O que faria se visse alguém que te deu tudo sendo deixado assim? É uma pergunta que desempacota culpa e compaixão em partes iguais. A madrugada seguia.
No centro do terreno, o saco se movia com um vento. Pássaros já faziam barulho distante, e um caminhão passou, levantando poeira. A respiração de Lourdes era um ritmo que se misturava a tudo isso, às vezes forte, às vezes tão tênue quanto as páginas do seu caderno marrom, agitadas por uma brisa que passava pela borda do saco. Ela apertou o caderno junto ao peito, tentando manter algo que fosse só dela. Do lado de fora, as luzes dos prédios começavam a clarear o horizonte, e uma nova jornada de consciência humana poderia começar a se formar. O que aconteceria a seguir depende de quem escolhe olhar para o que foi feito, quem se dispõe a ver, a agir, a resgatar, quem ouve os sons que os outros querem calar, e quem, mesmo no limite do próprio pouco, oferece abrigo. A história que você acompanha agora não termina com aquele som seco de porta-mala batendo. Ela segue, e é na sequência que se revelam as faces humanas capazes de transformar abandono em novo lar, solidão em rede, desdém em responsabilidade. Há nomes que surgem de onde menos se espera, há escolhas que reconstroem caminhos, e há um caderno marrom que guarda mais do que papel, guarda testemunhos de bondade. Mas naquela noite, naquele terreno, o que restava era o silêncio, e um pedido que ainda ecoava nas pedras: não me deixe sozinha. O carrinho de Amadeu rangia suavemente enquanto ele empurrava pela beira do terreno. A madrugada já clareava em tons de cinza e amarelo pálido, quando o ouvido, acostumado a pequenos ruídos estranhos, o raspar de plástico, um suspiro abafado, percebeu algo que não fazia parte do panorama de restos e poeira, um sopro humano que insistia em existir. Ele parou, olhou em volta. Não havia quase ninguém. O silêncio pesava, mas havia movimento dentro desse silêncio, um movimento tão leve que poderia ter sido vento, não fosse a repetição do som. Amadeu aproximou o carrinho com a naturalidade de quem já conhecia cada canto da cidade, e então viu um volume em forma de corpo, coberto por um pano escuro. Um dos cantos do pano agitava, como se alguém tentasse chamar por ajuda com um gesto fraco. "Ei?", perguntou ele baixo, mais para si do que para alguém. "Tem alguém aí?" O som que respondeu foi um gemido curto e, em seguida, palavras moles que se perduraram mesmo em meio ao arrepio. "Não me deixe sozinha." Amadeu não hesitou. Aquele gesto era mais que compaixão, era reflexo. Abriu o saco com cuidado, a mesma delicadeza que usava ao separar latas valiosas de latas descartáveis. Encontrou ali uma senhora de cabelos brancos, olhos fundos por noites mal dormidas, e uma mão enrugada que buscava, quase instintivamente, a ligação com outro ser humano. "Senhorinha, fica calma", ele falou, a voz grossa de quem não perdia tempo com dramaticidade. "Eu vou te tirar daqui." Ela o olhou. Havia confusão, medo, mas também a pálida esperança de quem foi escutado. Quando Amadeu a ergueu, sentiu o leve tremor do corpo e o cheiro do pano misturado com terra e perfume barato, lembrança de dias em que alguém se arrumava para receber visitas. No bolso do vestido, o caderno marrom fez uma pequena protuberância. Amadeu notou e, sem perguntar, colocou a senhora no carrinho, cobrindo com um cobertor limpo que guardava no bagageiro. Um ato simples que carregava dignidade. A casa de Amadeu não era grande, tinha paredes encardidas pelo tempo, mas havia ordem, calor e, sobretudo, acolhimento. Neide, quando viu a senhora, correu para ajudar. Raquel, ainda sonolenta, observou com olhos miúdos e logo abriu um armário para oferecer um copo de água. A família de Amadeu, apesar de viver com pouco, conhecia o que a solidariedade significa. Partilha com carne e osso, com tempo, com afeto. "O que aconteceu com a senhora?", perguntou Neide, já puxando uma toalha morna. "Me deixaram", Lourdes conseguiu dizer, com a voz que se apagava entre lágrimas e riso nervoso. "Me colocaram num saco. Me disseram para não incomodar." A fala foi um soco no estômago dos três, mas a reação foi o que havia de mais humano. Mãos que limpam, um vaso com chá, roupas estendidas para lavar, e a decisão firme de que ninguém mais deixaria aquela mulher sozinha. Amadeu a acomodou no quarto pequeno, ajeitou o travesseiro, soprou no peito dela como se fosse soprar para que um fogo não se apagasse. O dia abriu de vez, e com a luz vieram as providências práticas. Levá-la ao posto de saúde, arrumar remédios, avisar o vizinho que poderia cuidar do portão. A comunidade pequena se ativou como quem lê uma convocação silenciosa.
Ninguém precisava de explicação para entender que havia ali uma emergência humana. No posto, enquanto técnicos verificavam sinais vitais, Lourdes contou aos pedaços o que havia acontecido. Contou do carro, da estrada de terra, da frase que perfurou: "A senhora já viveu demais. Deixa a gente seguir a vida." A frase bateu nos profissionais como água fria. Um enfermeiro franziu a testa. Uma atendente, ao ouvir o caderno marrom sendo mencionado, pediu para vê-lo. Quando a capa foi aberta, emergiram bilhetes curtos, nomes riscados, recados de gratidão, testemunhos do trabalho de uma vida simples, concertos, roupas feitas, pequenos milagres de tecido que permitiram festas, empregos, despedidas dignas. Aquele caderno era um mapa de afetos, não uma lista de utilidade. Foi ali, com as páginas abertas, que uma das funcionárias do posto reconheceu uma letra. "Eu sei essa caligrafia", disse ela, a voz trêmula. Chamou alguém pelo rádio. Uma moça de farda veio mais depressa do que era comum. O nome dela era Clara. Na época estudante, havia anos havia recebido de alguém um avental costurado que lhe permitiu um estágio. E na memória de Clara havia um gesto específico. Uma mulher que dedicara tempo a costurar o tecido com capricho e a empurrar Clara para que fosse em frente. Quando viu o caderno e leu um bilhete que dizia "Para Clara, com fé", o tempo pareceu dobrar sobre si mesmo. A moça do posto percebeu que havia uma história que se entrelaçava àquela senhora, um fio que ligava passado e presente. Clara ligou para o hospital onde trabalhava. Não pediu favores. Pediu apenas que verificassem uma senhora que tinha sido encontrada. Pediu que olhassem com humanidade. Em poucas horas, a notícia chegou ao hospital municipal. Uma equipe foi designada para avaliar Lourdes com mais cuidado. Ali, sob luz branca e mãos profissionais, as marcas do abandono foram medidas em sinais clínicos e em algo que não aparece nos exames, a ferida moral. Enquanto isso, na casinha de Amadeu, a rotina que se estabeleceu tinha coração. Neide preparava mingau, Raquel arrumava o espaço. Lourdes ensinava, com voz fraca, a ponto de fio, como prender um botão com agulha e linha, e Raquel segurava a tesoura com reverência. A costura voltou a ser o ponto de encontro entre histórias. A cada voltinha de linha, Lourdes costurava também um pouco de si. Histórias de festas, o rosto de Joaquim, nomes dos filhos pronunciados em tom de quem precisa dizer para não esquecer. O caderno marrom foi colocado em cima da mesa, e sempre que uma página era aberta, Amadeu e Neide liam trechos em silêncio, como quem reza um texto sagrado. Clara foi ao encontro deles. Ao saber que uma senhora fora encontrada e que havia relatos de que ela havia sido abandonada pelos próprios filhos, dirigiu-se ao lar temporário com firmeza serena. Havia neles o cheiro do povo, a compostura de quem não tinha vergonha de ser compadecido. Ainda na recepção do hospital, Clara falou assim: "Precisamos garantir que esta pessoa tenha atendimento digno, e acho que conheço um pouco dessa história." No exame mais aprofundado, os médicos constataram que havia cansaço extremo, desidratação, uma fratura antiga no punho mal consolidada, nada que justificasse o abandono, mas tudo que justificava cuidado. O hospital ofereceu internação para observação. A administração, sensibilizada pela história que Clara contava, decidiu abrir espaço, não para um espetáculo, mas para reparar aquela urgência. A história começou a ganhar rostos além daqueles que a encontraram. Vizinhos que relataram pequenos favores de Lourdes, ex-clientes que reconheceram nos bilhetes do caderno o sinal de uma vida dedicada. Enquanto isso, as redes começaram a murmurar, não como caça, mas como testemunho. Pessoas que outrora receberam uma roupa consertada, uma lembrancinha de festa, começaram a mandar pequenas mensagens ao hospital. "Eu tenho uma lembrança da senhora que costurava um vestido para minha mãe. Ela me costurou um avental para servir em uma festa de formatura." Cada história fez o caderno brilhar com sentido. Aquelas páginas que eram prova de um trabalho invisível tornaram-se evidência de que havia, sim, uma vida que valia mais do que a frieza com que fora tratada. Quando souberam da repercussão, os filhos, Ricardo, Márcia e Vanessa, sentiram o mundo apertar. A culpa, que antes era um leve desconforto interno, ganhou forma pública. Eles souberam que a senhora que haviam deixado não estava apenas viva, estava em um hospital, rodeada de pessoas que contavam sua história. E o que faz a culpa quando se torna visível? Nem sempre busca redenção. Às vezes procura justificativa. Ricardo tentou argumentar. "A gente fez o que achou melhor", disse numa ligação que não foi bem recebida. Mas o que a cidade havia testemunhado não cabia em justificativas. Houve uma visita ao hospital. Não foi fácil para nenhum dos lados. Lourdes, ainda frágil,
recebeu os filhos com olhos que diziam mais do que palavras. Eles falaram. A fala foi repleta de mutismos entre as frases. Há coisas que não se desfazem com desculpas polidas. Eles pediram perdão. Houve lágrimas. Mas o que a cena exigia, acima de tudo, era ação concreta. Não era reparação feita só de palavras. Era compromisso que se reconhecia no dia a dia. Clara, com a sensibilidade que vinha de ter sido outrora beneficiária de um gesto de Lourdes, propôs algo ao hospital. Organizar um pequeno ato público que marcasse o reconhecimento da comunidade. Não um espetáculo, mas um ato de dignidade. Propôs também um programa de integração social que ligasse profissionais do hospital a famílias como a de Amadeu, para criar vínculos reais que pudessem prevenir outras histórias como aquela. A administração aceitou. O gesto simbólico seria importante, pois mostraria que a cidade não tolerava que vidas fossem reduzidas a problemas descartáveis. No evento, amigos antigos surgiram. Pessoas que tinham um bilhete no caderno vieram com cópias, com lembranças, com testemunhos de como Lourdes havia mudado seus dias. Clara, com voz firme, falou sobre o valor do cuidado e da memória. Acompanhada por Amadeu, ela anunciou que uma ala de atendimento domiciliar receberia o nome de Lourdes, para lembrar que por trás das estatísticas existem mãos que costuraram histórias para outros. A reação foi visceral nos 3 filhos. O rosto de Ricardo envergonhou-se. Márcia cobriu a boca com as mãos. Vanessa sentiu o peso do olhar da cidade. Havia ali, no meio do público, um misto de condenação e convite para a reconstrução. Os filhos então entenderam que a reparação exigia mais que lágrimas, exigia a presença. No entanto, o desenlace não seguiu o roteiro da vingança. Lourdes, com sua voz pausada, olhou para os filhos e disse: "Eu não quero que ninguém seja destruído. Só quero viver com dignidade." Era uma afirmação que carregava força e limites. Ela não buscava expulsá-los da memória. Pedia sim a responsabilidade de quem contribuiu para que tivesse uma velhice mais humana. A escolha dela, tomada com sua autonomia recuperada, foi a de permanecer com quem a havia resgatado. Amadeu, Neide e Raquel tornaram-se de fato a família por gesto que a acolhia diariamente. Essa decisão foi respeitada por Clara e pela administração do hospital, que entenderam que reparação não significa forçar laços sanguíneos que se romperam por escolhas. Os filhos, por sua vez, precisaram encontrar maneiras de transformar a culpa em ações visíveis. Ricardo, que trabalhava no escritório, se dispôs a custear parte do tratamento e a reabilitação do punho de sua mãe. Márcia organizou uma vaquinha entre clientes da loja, pequenos gestos que somados fizeram diferença. Vanessa procurou conversar com sua mãe mais vezes, para além do telefone apressado. Ainda havia muito por ser reconstruído. A vergonha levou tempo, o perdão também. A circulação da história também abriu portas concretas para a Mademe família. A prefeitura, sensibilizada e pressionada pela mobilização comunitária, ofereceu uma oportunidade para que catadores como Amadeu participassem de um programa de formalização de trabalho. Não era esmola, era oportunidade de dignidade, treinamento, contrato e um espaço no centro de reciclagem organizado pela cidade. Raquel recebeu bolsa de estudos para um curso técnico, graças ao apoio que a comunidade e a administração local articularam. Esses gestos mostraram que a solidariedade pode ser ampliada em políticas públicas que reconhecem o valor do trabalho informal. Lourdes, recuperada na medida do possível, voltou a costurar, não mais para sobreviver sozinha, mas por prazer e por troca. Seu olhar acendeu-se quando pegou a agulha, como se nunca tivesse ido embora do mundo que conhecia. Na casa de Amadeu, as manhãs resgataram o cheiro de café e o som da máquina de costura. Raquel ouviu histórias de família e com delicadeza começou a digitalizar as páginas do caderno marrom para que não se perdessem. A tecnologia, antes tão distante daquele universo, serviu de ponte para transformar memórias em relatos que poderiam ensinar. Ao longo dos meses que se seguiram, surgiram encontros difíceis, de confrontos que precisavam acontecer. Em uma consulta mediada por Clara, os filhos foram convidados a ouvir testemunhos daqueles que haviam sido beneficiados por Lourdes. Foram depoimentos simples. Ela me consertou o vestido para a formatura. Ela me deu um avental e me disse para estudar. Essas falas tocaram algo que não se desfaz com justificativas. As palavras incisivas, "a senhora já viveu demais", voltaram como eco para que pudessem encarar o que haviam dito. Havia dor, arrependimento e principalmente a necessidade de transformar sentimentos em compromisso. A reestruturação dos vínculos não foi linear.
Houve recuos, ressentimentos, episódios de desalento, mas também houve avanços, visitas marcadas e mantidas, pagamentos regulares para ajudar nas despesas médicas, ajuda nas compras e refeições sentadas juntos, onde as conversas obedeciam a novos termos. O perdão, quando veio, foi lento. Não foi exigido, nem consumado em um único abraço. Foi caminhante, como uma estrada que se refaz passo a passo. E a cidade que assistiu a tudo aprendeu algo, não apenas sobre a miséria do abandono, mas sobre a potência de pessoas que muitas vezes são invisíveis. Amadeu ganhou visibilidade como agente de cuidado, não por ter feito algo extraordinário, mas por ter feito aquilo que é, em essência, humano: olhar e agir. Neide e Raquel ganharam oportunidades. O caderno marrom passou a ser exibido em pequenos encontros comunitários, não como troféu, mas como testemunho de que lares se constroem com pequenos gestos. O dia da cerimônia no hospital, simples, sem alarde, foi marcado por uma fala de Clara que lembra-se de repetir com a voz firme: família é gesto. Havia lá representantes do poder público, vizinhos, alguns clientes antigos e os 3 filhos. Quando o nome de Lourdes foi lido para a inauguração da sala de atendimento domiciliar que carregaria seu nome, algo mudou no ar. Havia reconhecimento, sim, mas também convite à responsabilidade. Não era exaltação a uma vítima, mas celebração da vida que não deve ser desconsiderada. Naquele mesmo evento, Ricardo falou. Suas palavras foram contadas, nem todas fáceis. Admitiu o erro. Disse que aprendeu o quanto a imagem e o medo eram fracos diante do que importa: amar até onde for possível. Márcia reconheceu que a lógica do comércio a tinha tornado dura demais com as próprias emoções. Vanessa, envergonhada, confessou que havia permitido que o conforto se tornasse desculpa. Pediram perdão publicamente. Lourdes ouviu. Ela não falou muito. Seu silêncio trazia mais uma vez uma lição: o limite entre perdão e esquecimento. O desfecho, como tudo que é humano, não foi perfeito, mas houve reparos concretos. Os filhos assumiram compromissos que mantiveram ao longo do tempo. Amadeu recebeu proposta de emprego formalizado na cooperativa de reciclagem. Raquel ingressou no curso técnico. A sala do hospital serviu como sinal de que a cidade reconhecia a dívida social com seus idosos. Lourdes, por sua vez, tornou-se aos poucos um símbolo vivo de que cuidar é escolha, não uma obrigação imposta por sangue apenas. Ela fez questão de continuar tendo autonomia, escolheu onde morar, escolheu visitas, escolheu ensinar a costura para Raquel e escolheu, sobretudo, ser ouvida. Houve, claro, críticas de quem achou que a reparação não era suficiente, e havia verdade nisso. Mas a história não buscava encerrar todas as injustiças num só dia, procurava mostrar caminhos possíveis, que por vezes a reparação vem na forma de trabalho digno para quem resgatou, oportunidades para quem pôde se reerguer, reconhecimento público para que a lembrança do que ocorreu ensinasse a cidade a olhar melhor. Não foi uma vingança, nem um castigo, foi antes uma reestruturação de valores. Em casa, numa tarde de domingo, Lourdes sentou à mesa com Amadeu e Neide. Havia sopa quente e Raquel, agora mais confiante, servia com cuidado. Ao redor, o caderno marrom olhava como um relicário de memórias. Lourdes tocou a capa com carinho, virou as páginas devagar e começou a falar, em voz que tremia, mas que tinha firmeza. Eu costurei muito, mas o que mais me deu força foram os laços que fizemos. Nem sempre sangue garante carinho. Às vezes, o gesto é mais forte. Amadeu sorriu. Neide pegou a mão da senhora. Raquel se encheu de orgulho. Os filhos, quando passavam, encontravam uma Lourdes que falava com dignidade sobre limites. Não havia mais submissão automática ao que outros decidiam por ela. O processo de reconstrução incluía também a coragem de dizer não quando algo feria sua autonomia. Foi nessa postura que ela ensinou uma lição sutil a todos. Quem cuida não precisa aceitar ser desrespeitado. A dignidade não se negocia. O caderno marrom, digitalizado em cópias guardadas na pequena biblioteca comunitária, servia como documento vivo de que havia vidas que mereciam ser lembradas. Histórias surgiam e criavam outras histórias. Pequenas articulações comunitárias floresceram. Grupos de visita a idosos, uma rede de troca de roupas remendadas, um mutirão de manutenção doméstica para quem não podia pagar. A reação da cidade foi a melhor prova de que uma história pode virar impulso para a transformação coletiva. Num diálogo final entre Lourdes e os filhos, houve palavras que doeram e outras que curaram. Vanessa saiu mais leve, prometendo não deixar o orgulho a governar. Márcia organizou um calendário de visitas para ajudar na cozinha. Ricardo começou a frequentar um grupo de homens que tentavam reaprender as tarefas de cuidado. Nada foi perfeito, mas havia movimento. E movimento gera mudança. O que ficou foi um mosaico. Dor, reparação,
perdão que caminha, oportunidades que brotam, e a certeza de que a ação de um homem, que empurrou um carrinho e olhou para o que muitos fingiam não ver, pode transformar não apenas uma vida, mas uma cidade inteira. Amadeu nunca quis ser herói. Ele apenas fez aquilo que a maioria das pessoas não faz: olhar para o outro. Quando a noite caía na casa onde agora havia costura, conversa e um copo de chá na mesa, Lourdes olhava para o céu como fazia desde menina. Uma estrela aqui, outra ali, e às vezes ela murmurava, quase para si: a família é gesto. Quem me acolheu me deu nova vida. E você, que acompanhou até aqui, o que faria se encontrasse alguém que te deu tudo sendo deixado assim? Pensaria 2 vezes antes de dar uma desculpa? Lembraria de quem fez por você no tempo em que você precisava? Essa história é um chamado à atenção, olhar mais, agir com dignidade, transformar culpa em responsabilidade. Se essa história mexeu com você, compartilha com alguém que precisa escutar isso. Conte nos comentários o que você faria no lugar deles. E se quiser receber mais relatos que nos lembram do que é humano, inscreva-se no canal e volte para a próxima história.